Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua casa, pelos seus familiares. Louvar a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui na IPP TV, neste momento da vida devocional, aonde que nós costumeiramente, nas sextas-feiras, estamos aqui com você, compartilhando algo da palavra do Senhor, compartilhando algumas lições e ensinamentos. Eu estou muito feliz porque estamos chegando agora ao final do ano, um ano relativamente muito desafiador para nós, mas até aqui, como a palavra do Senhor nos diz, nos ajudou o Senhor. Então eu quero convidá-lo agora para você, sua casa, sua família, aqueles que puderem estar sintonizados conosco agora nesse momento, para que nós possamos compartilhar algo da parte do Senhor que estamos crendo que Deus irá falar profundamente ao seu coração. Vamos estudar hoje sobre o Vale de Ossos Secos, no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Eu quero convidar você, eu quero desafiá-lo para que você coloque aqui conosco o seu pedido de oração, para que possamos juntos clamar a Deus pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, crendo no bom Deus, num milagre que assim nós esperamos. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é a dificuldade, mas eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele está cuidando da sua vida. Creia no Senhor, creia no propósito do Senhor para a sua casa. Amém? Ezequiel, capítulo de número 37. Assim diz a palavra do Senhor. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem, será que esses ossos podem ter vida novamente? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. E ele disse: profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei a respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhe darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei a respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me ordenara. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos que se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se encobriam de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração ainda nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetiza para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Amém? Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui com os teus filhos e as tuas filhas, Pai, na IPP TV, neste momento de vida devocional. Lemos a tua palavra e agora pedimos e clamamos a ti que o Senhor venha falar conosco, venha edificar, venha ensinar e venha exortar, ó Deus, os nossos corações. É o que nós te pedimos, é o que nós, ó Deus, clamamos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continue então colocando aqui o seu pedido de oração, coloque aqui a sua mensagem e nós estaremos juntos ao final orando. A palavra do Senhor nos diz em Ezequiel capítulo de número 37 sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Meus irmãos, a situação era muito trágica. O povo de Israel estava cativo na Babilônia
O povo de Israel estava preso sobre o alicerce da Babilônia. E é tão interessante que naquele momento, Ezequiel foi levantado naquela conjuntura para vaticinar, para profetizar sobre o juízo de Deus que estava acontecendo mediante o pecado do povo. Os irmãos têm que entender que nesse momento, como sempre Deus fazia, Ele, para poder resgatar muitas vezes o seu povo que estava distante, que estava em pecado, Ele levantava povos para que pudesse muitas vezes aprisionar, como era o caso em específico. E nesse momento, o contexto era que o povo estava cativo na Babilônia, e naquele momento Deus, ele convoca o profeta e diz assim: profeta, vamos ao vale de ossos secos. Olha o convite que Deus faz. Deus tira o profeta daquela situação que ele estava e fala o seguinte: vamos ali caminhar sobre um local que eu quero que você entenda. A nossa compreensão é que às vezes Deus poderia levar o profeta para poder, às vezes, conversar sobre um ponto em específico, ou qualquer que seja, mas Deus vai exatamente aonde estava sendo o motivo do povo estar sofrendo daquela forma. Ele leva sobre um vale de ossos secos, ele leva num vale. Um vale era uma região que existia aquelas depressões mais profundas. Um vale é aquele momento em que às vezes você acredita que ali pode não haver nada. E quando o profeta chega naquele momento, naquele vale de ossos secos, o que ele consegue visualizar? Uma multidão de ossos. A palavra de Deus fala que não eram ossos secos. A palavra de Deus fala que eram ossos sequíssimos. O que isso quer dizer? O sequíssimo no original, quando você vai estudar, você compreende que o osso esfarelava na sua mão, dada a condição de que naquele local havia vida. Naquele local havia movimento. Naquele local, já no passado, havia o que? Comunhão, confraternização, reunião, mas hoje está com ossos secos. Meus amados, meus irmãos, vejam na coerência dos nossos pensamentos. Quando o profeta chega e vê aquele vale, Deus que pergunta para ele: o que você está vendo, profeta? O que você está vendo? Em outras palavras, é Deus perguntando para mim e para você hoje: qual é a realidade que está a sua vida espiritual? Qual é a realidade que está a vida espiritual da sua família, dos seus filhos? O que você tem para apresentar hoje para o Senhor? O que você tem para apresentar para Ele quando Ele te chama? Qual é a sua visão? Deus leva o profeta atrás de ossos. E vamos fazer aqui uma analogia entre nós. Quem é que vai atrás de ossos? Quem é que vai? É Deus quem vai atrás de ossos. É Deus quem vai atrás do perdido. É Deus quem vai atrás do abatido. É Deus quem vai atrás daquele desesperançoso. Por quê? Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ninguém sai aí andando nas ruas dizendo: eu vou procurar ossos aqui, eu vou procurar ossos acolá. Ninguém faz isso. Por quê? Porque não é a motivação, o motivo, mas Deus conhece o seu coração. Ele conhece exatamente as dores que a sua alma, as tristezas que você tem passado. E nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, Ele conhece o vale de ossos secos pelo qual você está imergido, que você está inserido. E nessa manhã Ele veio dizer para você o seguinte: aquilo que estava morto vai viver. Aquilo que não tinha esperança vai voltar a ter esperança. Aquilo que não tinha absolutamente mais qualquer tipo de movimentação vai voltar a movimentar em nome de Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor nos diz que o profeta chega naquele momento, há uma visão de vale de ossos secos, há uma visão onde tudo está sequíssimo. A palavra do Senhor nos diz que Ele me levou para dar uma volta nesse lugar e pude ver que havia muitos ossos. E nesse momento o Senhor me diz: homem, será que esses ossos podem viver? Será que esses ossos que um dia tinham vida,
Será que esses ossos que um dia tinham movimento, tinham saúde, tinham sonhos, tinham projetos, Deus está perguntando nessa manhã se nós cremos que Ele é capaz de restaurar a sua casa, a sua família. Deus está perguntando para o profeta o seguinte: profeta, será que esses ossos podem ter vida novamente? Em outras palavras, existe algo demasiadamente impossível que Deus não possa fazer na sua casa, na sua vida? Existe algo. Meus irmãos, não podemos terminar esse ano, que foi um ano muito difícil para todos nós, com a nossa esperança, com a nossa fé, a bancarrota caída, não. Por que Deus perguntou para o profeta, versículo de número 3, homem, será que esses ossos podem ter vida novamente? Por que Deus pergunta isso? Por quê? Porque Ele sabe, Deus é poderoso para fazer absolutamente qualquer coisa, mas Ele quer saber de você hoje. Existe algo demasiadamente impossível que Ele não possa fazer na sua casa? E a palavra do Senhor diz que, e o profeta respondeu, Senhor meu Deus, só Tu sabes se podes ou não. O que o profeta estava fazendo nesse momento é testificando no seu coração que se Deus quiser, pode acontecer. Se Deus quiser, Ele pode sim. Ele pode restaurar, Ele pode modificar, Ele pode ir atrás exatamente daquilo que está morto, que está perdido, porque Ele pode todas as coisas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se passou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para você, meu querido. Não existe consciência humana, não existe intelecto racional que possa decifrar os propósitos de Deus que existe para mim e para a sua casa. Aleluia. Nesse momento, meus irmãos, o profeta, ele diz para Deus, Deus, Tu podes, se Tu quiseres, Tu podes. Se Tu quiseres, Tu podes. Se Tu quiseres, Senhor, o Senhor pode sim estar indo naquela família, naquele casamento que está totalmente destruído, que está abalado, e o Senhor pode restaurar. Deus, se Tu quiseres, Tu podes ir naqueles filhos que estão hoje desviados dos caminhos do Senhor e trazê-los de volta para a Tua presença. Deus, se Tu quiseres, Tu podes abrir essa porta de trabalho para que possa ser o sustento da minha casa. Deus, se Tu quiseres, Tu podes, Pai, tirar essa doença, essa enfermidade que tenha cometido a minha vida, a minha casa. Tu podes. Tu podes. O que esse texto está nos ensinando hoje, meus irmãos, é que Deus pode todas as coisas, mas nós precisamos tomar a nossa posição de que, quando Deus pergunta para ele se esses ossos podem ter vida, Senhor, Tu sabes, Tu podes todas as coisas. E a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 4, profetiza para esses ossos, diga a esses ossos secos, que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei de novo. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a palavra de qualquer pessoa, de qualquer autoridade, é a palavra do Deus vivo, do Deus Yahvé, Deus Jeová, é a palavra de Deus. Tem aquela expressão popular, né? Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Quando Deus fala, olha, profeta, é para você falar o seguinte, versículo de número 4, diga que eu, Senhor, estou lhe dizendo que porei ossos, porei musculatura, porei respiração e cobrirei de pele. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós somos criticados porque as pessoas falam assim, mas esse Deus que vocês servem, Ele é assim, Ele é assado. As pessoas nos criticam porque nós servimos ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso.
Mas são essas mesmas pessoas que quando Deus faz, quando Deus traz a bênção, a vitória na nossa vida, elas hão de reconhecer e hão de glorificar esse Deus que nós servimos em nome de Jesus. Nós servimos um Deus que Ele não é mudo. Nós servimos um Deus que Ele não está escancarado na parede. Nós servimos um Deus que faz todas as coisas, que produz todas as coisas, que renova suas misericórdias a cada manhã, que traz uma alegria, um renovo sempre na vida do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, eu profetizei não a minha palavra, eu profetizei aquilo que Deus havia falado. E enquanto eu falava, começam a haver barulhos, começam a haver estatalares, começam a haver modificações. E o que é isso? É Deus movimentando, é Deus trabalhando, é Deus abençoando, é Deus sustentando, é Deus modificando as coisas na minha vida e na sua vida. Você pode não ver o que Deus está fazendo na sua casa, mas eu quero vir dizer para você hoje, em nome de Jesus, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu dos problemas que você tem enfrentado. Ele tem observado e assistido. Mas acalma, aquieta-te, porque Ele é poderoso e Ele há de cumprir o propósito dEle na sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que, naquele momento, aquele estatalar de ossos começaram a mexer. Aquele estatalar de ossos começaram a se agrupar. E o que eu acho mais engraçado, meus irmãos, é que quando o profeta ainda falava, um barulho começa a acontecer. Um barulho começa a acontecer aqui, acolá, e a palavra do Senhor nos diz que eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Cada um. O que significa? Ossos, cada um cada um dos ossos no seu lugar. O que isso quer dizer? É porque quando Deus faz, Ele faz de forma perfeita. Aquilo que está desajustado, volta para o lugar. Aquilo que está esquecido, volta para onde estava. Porque Deus vai voltar a fazer exatamente como deve ser feito na vida de cada um de nós. E continuando, meus irmãos, que as horas voam. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e os músculos, e depois de pele. E porém não havia respiração. Então, ou seja, os ossos começaram a ser estruturados, a musculatura começou a aparecer. É a palavra de Deus acontecendo. É a palavra de Deus acontecendo. É o nosso Deus que nós servimos. É o nosso Deus em quem nós acreditamos. É o nosso Deus a quem nós proferimos palavras de adoração. Ele tem cuidado de nós. E Ele começa a fazer os ossos. E começa a juntar a musculatura. E depois começa a juntar a pele. Pronto, está aquele boneco, conforme lá em Gênesis fala, né, antes da criação do homem, pronto. Porém, faltava-lhe respiração. A palavra do Senhor nos diz que, enquanto eu olhar, versículo 9, então o Senhor me disse: homem, profetiza para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para sobre esses corpos, a fim de que vivam de novo. Então, vamos lá. A analogia que a gente tem observado aqui é a analogia que, como se fosse de Neemias e Esdras. Vou explicar para os irmãos. Primeiramente, para Deus estruturar a nossa vida espiritual, primeiro Ele faz a carcaça, primeiro Ele faz a estrutura física. Lá atrás, quando Deus queria reedificar a vida do povo de Israel, primeiro Ele fala para Neemias: vamos reestruturar o quê? A cidade estava totalmente destruída, as portas estavam fendidas, estavam queimadas. Ei, Neemias, por favor, reestrutura a cidade, levanta com o povo aí um numeroso grupo, para que vocês possam reestruturar o que é a cidade. Por quê? Porque depois, em Esdras, vem a reestruturação espiritual, ou seja, a reestruturação do templo. E nesse momento, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse para o profeta, para que venha de todas as direções para soprar esse vento e esses corpos, a fim de que eles vivam novamente. Então Deus pede para que o profeta faça
essa palavra para que o vento venha e traga o quê? E traga vida novamente. Versículo 10. Então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente, que dava para voltar e formar um exército muito numeroso. Meus irmãos, quando Deus chama o profeta, ele fala assim para o profeta: profeta, o que você está vendo? Olha, Senhor, eu estou vendo aqui ossos sequíssimos, é um vale, não tem saída, não dá mais certo, não vai acontecer mais nada. E Deus fala assim: profeta, enquanto você está vendo ossos sequíssimos, eu estou vendo um exército numeroso, todos de pé. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Com uma aplicação muito clara para a nossa vida. Quando você vê os problemas, as dificuldades, a sua casa, a sua família, muitas pessoas, ou até você mesmo pode pensar: não tem mais jeito, não tem mais situação. Termina 2020, pior do que eu imaginava, e eu não tenho esperança em 2021. Aí Deus fala assim: você está vendo ossos sequíssimos, você está vendo tragédia, você está vendo destruição, você está vendo separação, você está vendo coisas terríveis, mas eu, Senhor, vejo um exército muito numeroso, eu vejo a sua casa sendo restabelecida, eu vejo seus filhos voltando para a presença de Deus, eu vejo o seu casamento sendo restituído, porque os olhos do Senhor são os olhos que veem aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não podemos chegar. Por quê? Porque o propósito de Deus estabelece sobre todas as coisas, meus irmãos, todas as coisas. Essa visão do vale de ossos secos, ela tem essa característica, porque mostra muitas vezes que nós podemos estar nos vales da vida, nós podemos estar em meio a ossos sequíssimos, sem movimento, sem vida, sem qualquer reação, mas basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra de Deus na sua vida, basta uma palavra de Deus para que as coisas começam a ter barulho, começam a ter movimento, começam a ter estruturação novamente. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Eu quero vir nessa manhã de vida devocional trazer um alento, uma esperança no seu coração. Não perca a fé, não perca a esperança, porque aquilo que estava seco pode voltar a viver, aquilo que estava desfacelado pode voltar a ter vida novamente. Basta nós crermos e confiarmos no Senhor. Basta nós crermos e confiarmos no Senhor. Aleluia. Que Deus possa, meus irmãos, trazer sobre a nossa vida essa aplicação tão profunda da palavra do Senhor, tão profunda. É tempo de nós podermos olhar na nossa família, nos nossos familiares, aonde está seco e sequíssimo. Deus quer levantar nessa manhã pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que se levantem para orar, pessoas que se levantem para clamar, e olhe e diz: Senhor, eu clamo a Ti sobre isso, eu clamo a Ti sobre o casamento, eu clamo a Ti sobre, meu Deus, sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre os meus familiares, eu clamo a Ti, Senhor. Quem nessa manhã pode se colocar talvez de pé, como Isaías fez no capítulo de número 6, e diz: Senhor, eis-me aqui, eu não quero aceitar a situação da minha casa desse jeito, eu não vou mais aceitar a situação que muitas vezes o inimigo tem tripudiado na minha vida. Não, eu quero me levantar nessa manhã, mesmo que a minha vida esteja um vale de ossos secos, mesmo que minha vida esteja totalmente desfalecendo, destruída, mas eu quero nessa manhã, Senhor, me colocar na brecha, na posição para dizer para o Senhor: eu quero orar, eu quero profetizar sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha família. Eu não quero deixar, meu Senhor, que a minha vida continue sendo esses ossos sequíssimos. Não! Deus tem para você vida, vida em abundância. Deus tem plenitude de vida, de alegria para a sua casa. Por isso, nessa manhã de vida devocional, nós queremos que Deus está trabalhando no seu lar, na sua casa, nos seus filhos, e Ele há de fazer e cumprir a boa obra que Ele começou. Amém? Meus queridos, aqui nós tivemos aqui no nosso chat aqui muitos pedidos de oração, se vocês me permitirem.
Aqui nós temos aqui orações para a família, nós temos orações aqui sobre questões judiciais, nós temos oração aqui sobre a restauração de famílias que são destruídas, nós temos aqui clamores com relação a irmãs que estão grávidas e pedindo a Deus para que possa Deus estar abençoando. Nós vamos orar por todos esses pedidos agora, e eu quero me juntar a você nesse clamor, porque nós sabemos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e Deus conhece a sua necessidade, e que você possa continuar, meu irmão, minha irmã, a clamar a Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos e nós pedimos. A vontade dEle sempre é perfeita, agradável, e ela há de se cumprir na minha e na sua casa. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai, por essa manhã na IPP-TV. Vida devocional, Senhor. Vida devocional. Eu quero, ó Deus, nessa manhã, me aliar, ó Deus, me juntar com a vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, de todos aqueles que estão aqui conosco nessa manhã, para que possamos, Senhor, clamar a Ti. Meu Senhor, o Senhor sabe que esse ano foi um ano tão desafiador para as casas, para as vidas das pessoas, mas eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, clamar a Ti por uma interferência do Senhor na vida da saúde de algumas pessoas que têm clamado, na vida dessas gestantes que eventualmente muito preocupadas com a situação pandêmica que nós estamos vivendo. Eu quero orar, Senhor, por aqueles filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Hoje eles podem estar assim, mas basta uma palavra do Senhor, Pai, e nós cremos que o Senhor está trabalhando e pode trazer de volta, meu Senhor, os filhos e as filhas que estão longe, Pai, que têm trazido tanta tristeza e dor ao coração dos pais, meu Senhor. Por isso, nessa manhã, Pai, visita esses familiares, visita, ó Deus, esses pais e essas mães, ó Deus, que têm, ó Deus, colocado, ó Deus, em joelho, em oração, Pai, sobre os filhos, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço para o Senhor sobre esses casamentos, meu Pai, que tem sido, ó Deus, motivos, muitas vezes, de dor para a vida de alguns casais, que o Senhor restaure, que o Senhor restitua, Pai, o casamento, Pai, que o Senhor mostre para a vida dos teus filhos que o propósito do Senhor é maior, que o propósito do Senhor é maior, e que mesmo que os nossos olhos não possam ver, mesmo que os nossos olhos não possam, Pai, racionalmente, Pai, entender, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor trabalha diuturnamente. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa esperança não é uma esperança vã, a nossa esperança está calcada na Tua Palavra, e a Tua Palavra nos dá plena e consciência, Pai, de que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. Por isso visita, ó Deus, visita todas as pessoas com a Tua boa e graciosa mão, que o Teu laço de misericórdia, meu Senhor, possa, ó Deus, encontrar a vida dos Teus filhos, Pai, e que o Senhor proteja e continue protegendo a casa dos Teus, Pai, contra toda investida do maligno, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós, ó Deus, cremos, e assim, ó Deus, confiamos no Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, esteja conosco nas nossas programações, e é que a sua vida possa continuar sendo alimentada por essa sã doutrina, por essa palavra extraordinária de Deus, em nome de Jesus, amém.